Graça e paz a todos. Amados, dia desses, postei um vídeo no canal e um rapaz deixou uma mensagem e eu expliquei a ele sobre o vídeo. E ele alegou, me respondendo a mensagem, dizendo, mas quando eu tinha mencionado no livro de Esdras, né? Porque esse rapaz ele havia falado, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Porque o vídeo que eu fiz, se eu não me engano, foi sobre a mulher que havia se casado com um homem divorciado, porém ela era solteira, e ela entendeu que aquele casamento dela era um casamento ilícito, porque ela casou com um divorciado, mas antes ela não sabia que isso era pecado. E esse rapaz alegou, mas você está ensinando errado, porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância. E ela não devia se divorciar desse marido. Aí eu falei do livro de Esdras, que lá no livro de Esdras explica direitinho, né, que o sacerdote havia descoberto que tantos os sacerdotes daquela época e os levitas, outras pessoas, o povo de Israel, havia se misturado com povos estrangeiros. E Deus já tinha falado para ele, falou que esse povo vai se divorciar desse povo estrangeiro, das mulheres estrangeiras, dos casamentos com estrangeiros, porque eles iam adquirir heresias para não se misturar. E esse rapaz falou, aquilo era outro contexto. Amados, no livro, a Bíblia Sagrada, existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Até aí, nenhuma novidade. Só que Deus, ele nunca muda. Eu canso de falar isso para vocês. Se a gente entrar em debate de teólogos, entre teólogos, a gente vai ver ali um batendo cabeça com o outro. Mas vocês alegorizam o que não era literal. E quando é para falar que é literal, vocês alegorizam. Só define aquilo que é de acordo com o entendimento de vocês. Então, a gente nota, eu assisto muito esses debates entre os teólogos, que ninguém chega a um consenso. E não é diferente quem não é teólogo, como eu, como muitos outros. E o que é teologia? É uma faculdade, meus amados. Como quem faz uma faculdade de advocacia, como faz uma faculdade de psicologia, de educação física. Só que eles se reuniram para falar de um determinado assunto e eles formaram a faculdade. Ali eles aprendem hebraico, aramaico, grego, latim. Vão estudar a vida de Calvino, Armínio, de grandes teólogos que passaram, Charles Spurgeon, e tantos outros. Quem foi Charles Spurgeon? Quem foi Calvino? Quem foi Armínio? Quem foi John Wesley? Pessoas feito nós, pecadores, que tiveram sua interpretação bíblica. Charles Spurgeon, segundo dizem, teólogos dizem, que eu não leio, eu não sei, mas eu estou falando de acordo com o que os teólogos dizem, alguns teólogos dizem, Charles Spurgeon ele cria que podia se divorciar e casar com outro. E aí? Na teologia diz que ele foi um grande pregador. Se é grande pregador, o Lula é um grande pregador. Fala muito bem a nação. Vocês estão entendendo? Armínio, ele cria no livre-arbítrio. Enquanto Calvino, na predestinação. Então nós vemos, meus amados, que esse debate, isso sempre vai existir, sempre existiu e não vai deixar de existir. Então, eu sempre falo para vocês, vão estudar a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo o quê? Antigo e Novo Testamento. Deus não muda. No Antigo Testamento, é como se fosse um ato profético. Tudo ali. Adulterou. Teve testemunha do adultério. Era apedrejado, era morte. Morte física. Tanto do adúltero quanto da adúltera. No Novo Testamento, ninguém apedreja ninguém quando adultera. Ninguém apedreja. Só em olhar e cobiçar no coração já adulterou. Mas quem viu isso? Deus. A vingança pertence a Deus. A Deus quem apedreja. É Deus e a morte espiritual. Então aquela morte física no Antigo Testamento é uma representação da morte espiritual. Vocês veem isso lá no povo hebreu. 40 anos andando em círculos no deserto.
Muitos ali, existem teólogos que dizem que aqueles que morreram lá no deserto, eles foram salvos. Não, não foram salvos. Eles morreram em seus pecados. A morte física ali mostra que eles morreram nos seus pecados. Tanto é que Deus fala para Moisés, aquele que pecar, esse morrerá. Morte espiritual. Tá? Somente Josué e Caleb e a descendência daqueles povos que saíram do Egito que passaram para a terra prometida. Antigamente guardava o sábado, porque existia um tabernáculo, um templo de Salomão. Não existe mais esse templo. Isso era para o judeu. Tinha que dar dízimo. Judeu. Tá bom? E outra coisa. Existia o templo. Aí chega a mulher samaritana. Jesus fala com ela. A mulher samaritana fala, vocês judeus dizem que o verdadeiro adoração está lá em Jerusalém. Jesus falou o quê? Não vai ser nem em Samaria, nem em Jerusalém. Aí Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Não é mais em denominação religiosa alguma. Então, se não tem denominação religiosa, não tem dízimo. E quando a gente se reúne como igreja, a gente oferta. Se você tem como ofertar numa célula, numa casa de alguém, entende? Vocês ofertam para ajudar o necessitado. Ou então, se a pessoa quiser, vocês se reúnem como igreja. Fulano está com vontade de viajar para um outro estado. Então, aquela célula, aquela reunião entre os irmãos, se alguém tem condições de ofertar, não, vou ofertar para esse irmão viajar. Não é difícil de entender isso, meus amados. Não é difícil. E tantas outras coisas. Antigamente guardava o sábado. Judeus guardavam o sábado, que era o descanso. Hoje em dia mudou? Não. Então guarda o sábado? Não. O descanso é Jesus Cristo. Tanto é que Jesus veio lá, fez questão de fazer todas as coisas no sábado. Então, o problema entre nós são essas pessoas que gostam de dificultar as coisas. Existem aqueles que são totalmente religiosos. E existem aqueles que pensam que vivemos na graça e podemos viver de qualquer maneira. Tem que haver um equilíbrio, meus amados. Eu vou ler para vocês aqui o livro de... Deixa eu ver aqui melhor jeito. Assim é melhor. Preste atenção, meus amados. Fala sobre o poder da intercessão de um justo. É óbvio que eu coloquei o capítulo todo não, tá? Algumas coisas, vocês vão notar aqui. Só para fazer um resumo, para não ficar cansativo para vocês. Salmos, capítulo 106. Prestem atenção, meus amados. Aleluia! Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Pecamos como os nossos antepassados. Fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao Mar Vermelho. Então, aqui está dizendo o quê? Que o povo não se lembrava das maravilhas que o Senhor fez. Contudo, versículo 8, contudo, Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Então, mesmo diante da desobediência do povo, da ingratidão do povo, Deus resolveu salvar. Mas isso é para manifestar o poder do Senhor. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto, em terra seca. Formou um paredão de ambos os lados de água, enquanto o seu povo passou. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. Então Deus está sempre salvando o seu povo. Então, quais eram os inimigos deles? Eram os egípcios. Nós, hoje, na atual dispensação que é a graça, é Satanás e seus demônios. Tá? As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então, lá no Antigo Testamento, o que Deus fez? Eliminou o mal. Não deixou o mal, que eram os egípcios, chegar até os seus filhos, que eram os hebreus. Assim é na atual dispensação que é a graça.
Deus nos livra do mal. Salmo 91. Vale da sombra da morte. Vocês estão entendendo? Continuando. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Então eles viram que Deus abriu o mar vermelho, aquela coisa toda, né? Eles passaram a crer e cantaram louvores ao Senhor. Versículo 13. Mas logo se esqueceram do que de Deus tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Eu deixei aqui, entre parênteses vermelho, Levítico 26. Depois vocês podem estudar lá. Fala sobre as recompensas da obediência e o castigo da desobediência. Aqueles que obedecerem ao Senhor, seguirem seus mandamentos, vão ter isso. A terra vai ser fértil, Deus vai mandar chuvas, os seus celeiros são cheios de trigo, eles prosperarão. Mas se vocês desobedecerem os mandamentos, o castigo será fome, escassez, Deus não mandará chuvas, Deus mandará os povos inimigos para poder levar vocês cativos. Então vocês podem estudar lá no livro de Levítico 26. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Por isso, Deus, ameaçou destruí-los. Mas Moisés, presta bem atenção, Deus já tinha visto, que povo ingrato. Eu salvo eles, eles passam a me adorar, daqui a pouco esquecem de novo, quando tudo está bem. Só adora o Senhor quando as coisas estão ruins. Por isso que Deus coloca a gente nas provações. Isso não é diferente no tempo atual. Mas naquela época tinha Moisés, escolhido de Deus. Para que Deus escolheu Moisés? Para interceder pelo povo. Porque senão Deus fulminava o povo. Então Deus ele elege pessoas para interceder. Foi assim outrora no Antigo Testamento com Moisés. É assim hoje com a gente no casamento, na família. Quando o cônjuge resolveu se apartar, o que Deus faz? Ele elege um de nós, um dos eleitos de Deus, que é o repudiado, para interceder por um descrente que se foi. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. Qual é o papel do crente que ficou? É interceder por ele, feito o que Moisés fez. Versículo 23. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante de Deus para evitar que a sua ira os destruísse. Assim está todos nós intercedendo pelo cônjuge. Para que Deus intervenha, para que Deus salve nossos cônjuges, que para eles está tudo bem, tudo maravilhoso, mas eles estão caminhando para o inferno. Tá? O seu escolhido intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram suas práticas. Vocês podem ver isso em Esdras, capítulo 10. Entendeu? Deus falou, eu vou levar eu estou tirando vocês do Egito, uma terra pagã, onde vocês são estrangeiros. Eu vou levar vocês para a terra que manda leite e mel. Mas chegando lá, elimine os povos daquele local. Não se misture com eles, porque senão vocês vão adquirir outros costumes que não são meus. Costumes esses que são idênticos ao do Egito. Se Deus tira vocês do pecado, separa vocês, Ele não quer que vocês voltem a se misturar com o pecado. Assim é conosco. Deus endureceu o coração do cônjuge, mas Deus colocou vocês para interceder pelo cônjuge. Então vocês têm que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas, que é a volta do cônjuge. Mas Deus trata primeiro com vocês. Mas não. Vocês oram pelo cônjuge. Aí daqui a pouco vocês desistem, porque passou muito tempo. Aí vocês passam o quê? Acreditando que os falsos mestres pregam, dizendo que no caso de abandono, no caso de adultério, vocês podem se casar com outro. Aí vocês contraem novo casamento com uma outra pessoa. Vocês estão fazendo a mesma coisa que o cônjuge de vocês fizeram. Deus tirou vocês do Egito para Canaã. Mas vocês têm que eliminar o pecado. Mas vocês não, vocês se misturam com o pecado, com os povos daquele povo.
Assim está aqui, ó. Por isso Deus ameaçou destruí-los, mas Moisés, o seu escolhido, intercedeu diante deles, para evitar que a sua ira os destruísse. Eles não destruíram os povos. Tanto é que eu pulei, meus amados, tá? Passei de 23, versículo 23 para 34. Ele não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Aí eu falei com aquele rapaz sobre Esdras, capítulo 10. Aquilo ali era outra ocasião. Não é outra ocasião não, meus amados. É a mesma vontade que Deus tinha outrora e tem hoje, de não se misturar. Esdras 10, o que acontece? O sacerdote vai colocar a casa em ordem. Era Esdras e Neemias. Neemias era para levantar um muro, para cercar a cidade da invasão dos povos. E Esdras era para colocar o sacerdócio em ordem. Aí Esdras estava orando. Aí chegou lá uma outra pessoa, que eu não lembro o nome aqui, não me recordo, falou: Esdras, você está orando para esse povo, você colocou os mandamentos do Senhor em ordem, mas você não notou uma coisa, Deus não está ouvindo a sua oração. Mas por quê? Porque você está orando para um povo que está casado com mulheres de outras nações, homens casados com mulheres de outras nações. Então aqui vocês podiam dizer assim, Esdras podia dizer assim para ele: mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância. O que Esdras fez? Não. Deus realmente não levou em conta o tempo da ignorância. O que Esdras falou? Esdras rasgou suas vestes, tacou terra na cabeça como humilhação e arrependimento. Falou para o povo: Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês, porque vocês lá na Babilônia, vocês se misturaram com povos pagãos, fizeram famílias, casando com mulheres estrangeiras e tendo filhos dessa união ilícita. Mas Deus pede para que vocês se arrependam, se divorciem desses povos pagãos, se divorciem dessas mulheres estrangeiras, porque esse casamento nunca foi lícito perante o Senhor. Vocês estão entendendo, meus amados? Continuando aqui para não ficar muito longo isso. Versículo 36. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações, devido ao que? Se misturar com outros povos. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os, o seu povo, nas mãos das nações pagãs, e os seus adversários dominaram sobre eles. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, repúdio de Deus. Por isso Deus odeia o repúdio, pois afasta Deus devido ao pecado. Deus odeia o divórcio, que fala divórcio, mas no caso é repúdio. Por que Deus odeia o repúdio? Que afasta Deus do seu povo devido ao pecado. Por isso que Deus odeia o divórcio aqui no casamento, porque afasta o que Deus instituiu. O homem largará pai e mãe e se unirá, os dois serão uma só carne. Versículo 44. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Olha, mais uma vez o clamor, a intercessão. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros. Orem um pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Versículo 45. Ainda no Salmo 106. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Deus lembrou da aliança. Deus não quebra a aliança. Coloque isso na mente de vocês, no coração de vocês como tatuagem. Deus não quebra a aliança. O homem quebra, aceitando pregações pagãs de Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Luciano Subirá e tantos outros, que no caso de houver abandono, o divórcio e o adultério, vocês podem quebrar essa aliança. Isso é mentira, é engodo. E terminando, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus. E o venceram. Venceram quem? O maligno. Porque aquele que está em vocês, que é o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo, que é Satanás. Amados, deixa eu terminar aqui isso. Ficou longo, mas é preciso ficar longo o vídeo para explicar, esmiuçar para vocês com muito carinho. Eu não tenho medo de... Eu enfrento alguns ataques, tá? Vocês pensam que não, que eu excluo os comentários, na medida do possível.
de pessoas dizendo quem sou eu para falar do Augusto Nicodemos, do Luciano Subirá, são teólogos. Tá? Eles pregam muitas coisas boas. A gente não pode refutar que Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, não deixa de ser um homem culto, inteligente, tem doutorado em várias coisas. Só se eu fosse um invejoso que falasse contra isso. Mas o que eu falo para vocês é que vocês têm que tomar cuidado com esses ensinos, porque dentro sempre tem heresias. Tá bom? Então, Deus não muda. Deus não muda, meus amados. O poder da intercessão, ele é fato, notório. Moisés intercedeu pelo seu povo. E vocês têm que interceder pelo povo de vocês, que é a família de vocês, tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו תמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך אוי מתי תמלוך בציון בכל יום בימינו בכל יום בימינו אוי לעולם ועד תשכון ותתגדל ותתקדש זוהי ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראינה מלכותך כדברנו בשירי עוזיך בשירי עוזיך ועל ידי דוד ועל ידי דוד משיח צדקך
משיח ציון